Jaden, um garoto negro de mais ou menos 12 anos, entrou com passos tímidos em uma agência da Wells Fargo, numa movimentada esquina de Nova York, numa manhã de céu azul. Ele segurava um envelope amassado com algumas notas de dólar que tinha juntado durante semanas, vendendo limonada e ajudando vizinhos com pequenas tarefas. Ao olhar em volta, Jaden sentiu o coração acelerar. Por todo lado, adultos vestidos com roupas sociais falavam baixo entre si ou ficavam olhando os próprios celulares. E os funcionários atrás dos balcões pareciam ocupados demais para notar qualquer um que não fosse um cliente habitual. Jaden sabia que este era um momento importante para ele. Inspirado nos conselhos da mãe, Monique, ele queria aprender a lidar com dinheiro desde cedo. Só que naquele instante, uma sensação de desconforto crescia sempre que alguém dirigia um olhar rápido em sua direção. Ele segurou o envelope com mais força e marcou cada passo, prometendo a si mesmo que não iria recuar. Quando finalmente chegou ao balcão, respirou fundo, tentando se manter firme. Apesar do ambiente meio frio e distante, Jaden estava decidido a fazer seu primeiro depósito sozinho e mostrar que podia dar conta, independente do clima ao redor. Patrícia, uma funcionária de mais de 50 anos que trabalhava há décadas naquela agência da Wells Fargo em Manhattan, percebeu Jaden se aproximando. Ela ajeitou seus óculos no rosto, já com aquela expressão cansada, típica de quem vê o tempo passar atrás do balcão todos os dias. Patrícia costumava ser cuidadosa, mas naquele dia, talvez pela correria, deixou a desconfiança falar mais alto ao ver aquele garoto sozinho, segurando um envelope de notas amassadas. Ela cruzou os braços, encarando Jaden com uma mistura de desconfiança e impaciência. Antes mesmo de ele dizer uma palavra, Patrícia já criava na cabeça 1000 hipóteses do motivo que teria levado um menino à agência naquela hora. Quando Jaden finalmente chegou na sua frente, ela forçou um sorriso, bem discreto, que em vez de acolher, parecia sinalizar que o garoto era um incômodo inesperado. Com um tom seco, ela perguntou: "O que você quer fazer aqui, menino?" A forma como Patrícia falou fez com que Jaden sentisse um nó no estômago. O julgamento estampado na voz e no olhar dela o fez se sentir ainda menor diante do balcão, como se estivesse ali invadindo um lugar onde não era bem-vindo. Jaden respirou fundo e, com uma voz baixa, explicou que queria fazer um depósito em sua conta. Ele estendeu o cartão do banco junto com o envelope, tentando mostrar que estava preparado, como a mãe dele tinha orientado antes de sair de casa. Mesmo assim, não conseguia impedir que suas mãos tremessem um pouco, sentindo todo o peso daquele momento e dos olhares que pareciam julgá-lo sem motivo. Por dentro, só queria que tudo acabasse logo, mas por fora se esforçava para não demonstrar insegurança. Patrícia pegou o envelope devagar, analisando-o como quem procura alguma pista escondida. Ela franziu a testa de maneira exagerada, quase como se estivesse enfrentando um problema complicado. Sem disfarçar sua desconfiança, trocou olhares rápidos com a colega do lado, dando a entender que achava a situação suspeita. Então virou-se para Jaden e perguntou com um tom carregado de dúvida: "De onde veio esse dinheiro, garoto?" A pergunta pegou Jaden de surpresa e fez com que ele se sentisse ainda mais desconfortável. Era como se, além da dificuldade de estar ali sozinho, ele precisasse provar que tinha direito de guardar aquele dinheiro, mesmo sendo apenas algumas cédulas economizadas com muito esforço. Enquanto Patrícia esperava uma resposta, o clima em volta do balcão mudou. Jaden percebeu que alguns clientes, que antes nem lhe davam atenção, começaram a olhar em sua direção, atentos à conversa tensa. O burburinho baixinho no salão se calou um pouco, como se todos quisessem ouvir o que estava acontecendo. O rosto de Jaden ficou quente, e ele passou a evitar encarar qualquer um dos presentes, tentando se agarrar à pouca coragem que ainda restava.
Patrícia, sem mostrar qualquer sinal de empatia, continuou insistindo. Perguntou de novo, agora mais firme, se aquele dinheiro realmente era dele e de onde tinha vindo. Sua voz alta e atravessada parecia sugerir que Jayden não tinha mesmo direito de estar ali, ou que poderia estar tentando enganar o banco de alguma forma. Cada palavra dela pesava. O constrangimento virava um nó no peito, e Jayden quase não conseguia responder. Ele pensou em sair correndo dali, esquecer aquele sonho de independência, mas respirou fundo, lembrando das conversas com sua mãe, Monique, sobre não desistir diante das dificuldades. Ainda assim, a sensação de humilhação era forte, deixando claro para todos que aquela situação tinha ido longe demais, e tudo o que Jayden queria era que acabasse logo. No meio de todo aquele desconforto, Jayden percebeu que a fila atrás dele estava ficando maior. Algumas pessoas já começavam a olhar para o relógio. Outras trocavam olhares impacientes, como se ele fosse o motivo do atraso. Sentindo-se na obrigação de se explicar, Jayden reuniu coragem e falou que sua mãe sempre lhe ensinou a importância de aprender a cuidar do próprio dinheiro desde cedo, algo que ela mesma fazia questão de mostrar em casa. Ele contou também, com voz baixa, que Monique trabalhava como gerente em uma grande empresa ali perto, que confiava nele e sabia que ele daria conta do recado sozinho. Mesmo assim, Patrícia nem olhou para ele direito ao ouvir isso, presa apenas às próprias desconfianças. Ela ignorou tudo o que Jayden dizia, como se nada daquilo tivesse valor, mantendo o olhar fixo e desconfiado. A tensão aumentou ainda mais quando, de repente, ela pediu que ele chamasse o responsável por ele para conversar, deixando claro que achava estranho um garoto daquele tamanho movimentando dinheiro sozinho. Naquele instante, Jayden sentiu o verdadeiro peso do preconceito. Era óbvio para ele que estava sendo julgado sem motivo, apenas pela forma como se parecia, ignorando seus esforços e sua vontade de crescer de um jeito honesto. No meio do tumulto, Arthur, um senhor de mais de 70 anos que estava esperando para sacar dinheiro, percebeu tudo. Desde o início ele vinha observando a troca entre Jayden e Patrícia e não gostou nem um pouco de como o garoto era tratado. Arthur era daqueles que acreditava que respeito vinha antes de tudo. Ele trocou olhares com uma senhora na fila e logo comentários baixos começaram a surgir entre outros clientes que também pareciam desconfortáveis com o que viam. Alguns até cochichavam, dizendo que todo mundo deveria ser tratado do mesmo jeito, independentemente da idade ou aparência. O clima na agência mudou, crescendo uma espécie de solidariedade em volta de Jayden, embora ninguém ainda tivesse coragem de intervir abertamente. Mesmo assim, Patrícia continuou firme em sua posição, dizendo que sem a presença de um adulto, ela não poderia aceitar o depósito de jeito nenhum. Ela só repetia que eram regras do banco, mas sua postura deixava claro que havia algo a mais ali. Jayden, por sua vez, ficou paralisado, sentindo um aperto no peito. Não sabia se insistia, se ia embora ou se pedia ajuda a alguém. Tudo parecia injusto e ele só queria poder fazer algo simples, como qualquer pessoa faria. Jayden, ainda no meio da agência, sentia um nó tão forte na garganta que mal conseguia respirar direito. Ele tirou o celular do bolso com mãos tremendo, ignorando os olhares de curiosidade e pena em volta. Discou para sua mãe quase no automático, querendo apenas ouvir a voz de Monique e encontrar algum conforto. Quando ela atendeu, ele tentou explicar tudo o que estava acontecendo, usando poucas palavras, porque sentia as lágrimas ameaçando cair a qualquer momento. Sua voz saiu falha, embargada pela emoção, mas Monique entendeu na hora que o filho não estava bem. Enquanto Jayden contava do jeito frio como Patrícia o tratou, Monique ficou revoltada do outro lado da linha. Ela disse sem hesitar que largaria tudo e chegaria na agência dali a pouco tempo,
mandou o filho esperar, garantir que não saísse dali, pois ela faria questão de resolver tudo pessoalmente. Ao ouvir isso, Jayden enxugou discretamente os olhos e sentiu a esperança voltando ao peito. De repente, o peso já não parecia tão insuportável. Por mais difícil que estivesse, agora ele sabia que logo teria alguém de confiança ao seu lado para enfrentar aquela situação injusta. Jayden ficou ali, próximo ao balcão, torcendo para que sua mãe chegasse logo. Cada minuto que passava parecia levar uma eternidade, e o barulho típico da agência, de repente, ficou abafado por um silêncio pesado. Ele estava vivo nas conversas baixas e nos olhares dos outros clientes que tentavam disfarçar, mas não conseguiam esconder completamente a curiosidade misturada com compaixão ao ver um garoto naquela situação. Jayden mantinha a cabeça baixa, mexendo distraidamente no cartão do banco que ainda segurava entre os dedos, esperando que aquilo tudo acabasse de uma vez. Patrícia, mesmo lidando com novas pessoas no caixa, de vez em quando olhava de canto, de olho para Jayden, claramente incomodada com a insistência dele em esperar. A cada novo atendimento, parecia mais impaciente, como se a presença do garoto fosse apenas um problema a mais em sua manhã. O resto dos funcionários também passou a agir mais sério, cientes de que algo desconfortável estava acontecendo ali. Jayden sentia o ambiente pesado, como se qualquer gesto a mais pudesse piorar tudo. Mesmo assim, tentou se manter firme, repetindo para si mesmo que logo Monique chegaria para ajudar e que não iria embora dali de cabeça baixa. De repente, o som das portas abrindo mais forte do que o normal chamou a atenção de todos na agência. Monique entrou apressada com o rosto sério, vestindo um terno escuro que a fazia parecer ainda mais confiante e segura de si. Ela olhou rapidamente ao redor e foi fácil identificar Jayden ali, parado e visivelmente nervoso. O ambiente já tenso ficou ainda mais curioso com sua chegada. Os clientes, os funcionários e até Patrícia ficaram em silêncio, atentos ao que aconteceria a seguir. Jayden não pensou duas vezes. Assim que viu a mãe, correu até ela, deixando transparecer todo o alívio do momento. Ele a abraçou com tanta força que parecia querer colocar para fora todo o sofrimento daqueles minutos intermináveis. Monique, sentindo o filho tremendo, retribuiu o abraço sem hesitar e sussurrou que estava ali para resolver tudo. Prometeu que nada daquilo ficaria sem resposta e que ele não precisava se preocupar. O simples gesto de carinho entre os dois fez muita gente se sensibilizar e até balançar a cabeça em desaprovação pelo que tinha acontecido ali, enquanto Monique já se preparava para encarar a situação de frente e exigir respeito para o filho. Monique respirou fundo, segurando Jayden pela mão, e seguiu em direção ao balcão como quem sabe exatamente o que quer. Ao chegar na frente de Patrícia, seus olhos firmes deixaram claro que ela não aceitaria qualquer resposta vaga. Mesmo sem levantar a voz, Monique deixou transparecer toda a sua indignação, perguntando diretamente por que o filho tinha sido tratado daquela forma e se realmente era parte das regras do banco desconfiar de um cliente só por ele ser jovem. Patrícia, assim que percebeu o tom da conversa e a postura segura de Monique, pareceu perder a confiança que tinha mostrado antes. Ela tentou se explicar, dizendo que só estava cumprindo os procedimentos do banco para garantir a segurança de todos. Chegou a mencionar que, às vezes, menores de idade precisam estar acompanhados. Ainda assim, sua fala era cheia de pausas e olhares de lado, deixando claro que não esperava precisar se justificar tão detalhadamente. Os outros clientes continuavam atentos, alguns até balançando a cabeça em apoio à reclamação de Monique. Patrícia percebeu que havia subestimado tanto Jayden quanto a mãe dele. O ambiente, antes tenso, agora era de expectativa para ver como aquilo seria resolvido, já que todos sentiam que Monique não deixaria barato.
Monique enxergou que era hora de ser ainda mais direta. Sem levantar o tom, manteve o olhar firme em Patrícia e, com simplicidade, contou para todos ouvirem que era a CEO da Nova Vida, uma das maiores empresas do setor de tecnologia do país. Assim que as palavras saíram de sua boca, o burburinho aumentou. Os clientes se entreolharam surpresos e até mesmo os outros funcionários começaram a cochichar, trocando olhares nervosos. Ninguém ali esperava que aquela mulher determinada tivesse uma posição tão respeitada, e o peso do nome dela se espalhou rápido pelo salão. Patrícia ficou completamente sem reação por um instante. Seu rosto, antes duro, ficou branco e ela começou a gaguejar ao tentar responder. O jeito seguro e até um pouco arrogante desapareceu de imediato, dando lugar a uma expressão de arrependimento misturada com medo. Monique, sem querer humilhar ninguém, mas deixando claro que não aceitava desrespeito, reforçou que todas as pessoas deviam ser tratadas com dignidade. Patrícia realmente percebeu o tamanho da falha cometida e, diante de todos, ficou ainda menor. O ambiente estava carregado, todos atentos para ver o que aconteceria depois daquela revelação inesperada. Monique, vendo o impacto do que acabara de revelar, aproveitou para falar de valores que considerava fundamentais. Em voz clara, falou para todos ouvirem que ninguém deveria ser julgado pela aparência, pela idade ou por qualquer outra coisa. Ela explicou que, no mundo de hoje, respeito e igualdade no atendimento tinham que vir antes de tudo, não importando se o cliente era um executivo vestido de terno ou um jovem usando camiseta simples. Suas palavras penetraram no silêncio da agência, fazendo algumas pessoas baixarem os olhos e outras assentirem com a cabeça, claramente tocadas pelo discurso. Sem perder tempo, Monique olhou para um dos supervisores e pediu de forma objetiva que o depósito de Jayden fosse realizado ali mesmo, sem mais explicações nem obstáculos. Ela deixou claro que não aceitaria outro tipo de tratamento. Prontamente, um funcionário chamado Daniel se apressou em pegar os papéis de Jayden e concluiu o depósito com cuidado, tentando compensar o desconforto causado antes. Durante esse tempo, Jayden, aliviado, observou toda a movimentação e sentiu orgulho da postura da mãe. Muitos dos clientes chegaram a sorrir discretamente, satisfeitos de ver uma situação injusta sendo corrigida de forma tão firme e direta. Jayden ficou parado ao lado da mãe, com os olhos fixos, enquanto Daniel terminava o procedimento do depósito. Ele sentia um peso saindo dos ombros, mas ao mesmo tempo não conseguia evitar um certo incômodo. O alívio de resolver tudo era real, porém vinha acompanhado daquela tristeza silenciosa de saber que as coisas só andaram porque Monique era uma figura conhecida e respeitada. Jayden se perguntava como seria para outras pessoas na mesma situação, que talvez não tivessem alguém influente por perto para ajudá-las a ser ouvidas. Monique, percebendo o filho ainda abalado, apertou sua mão com carinho, transmitindo proteção e força. Ela olhou nos olhos de Jayden e prometeu com sinceridade que faria questão de lutar para que nenhuma criança, ninguém mesmo, passasse por constrangimento dentro de um banco ou em qualquer outro lugar. Garantiu que usaria sua posição para cobrar mudanças, tanto ali quanto em outros lugares. Essa promessa fez Jayden se sentir um pouco melhor, certo de que mesmo depois do que passou, dali sairia algo importante. O clima na agência mudou. Parecia que todo mundo entendeu de alguma forma que respeito não deve depender do cargo ou do sobrenome de ninguém. Patrícia se aproximou devagar, já sem a postura rígida que mantinha antes, os olhos baixos e a voz claramente embaralhada pela ansiedade do momento. Ela parou em frente a Monique e Jayden,
Respirou fundo e deixou escapar um pedido de desculpas sincero, reconhecendo que realmente tinha sido preconceituosa e que, naquele dia, percebeu o quanto a atitude dela afetou não só Jayden, mas também muitas outras pessoas que podiam passar por algo parecido. Ela disse que não era essa pessoa que queria ser e que aprenderia com o erro, prometendo agir diferente dali em diante. Enquanto Patrícia falava, dava para sentir o peso da culpa em cada palavra. Algumas pessoas no banco desviaram o olhar, outras continuaram observando em silêncio absoluto. Ninguém respondeu imediatamente, e o salão ficou tomado por uma expectativa quase palpável. Monique, calma, olhou nos olhos de Patrícia por alguns instantes, avaliando se o arrependimento era real. Jayden ficou quieto ao lado da mãe, ainda processando tudo. O silêncio que se seguiu ao pedido de desculpas foi daqueles que parece durar bem mais tempo do que realmente dura, com todos os presentes atentos a cada movimento, esperando pela resposta que mostraria qual caminho aquela situação tomaria. Dali em diante, Monique respirou fundo e, mesmo sentindo ainda um pouco do peso do que aconteceu, respondeu com firmeza. Ela aceitou o pedido de desculpas de Patrícia, explicando diante de todos que o perdão não apagava o ocorrido, mas que as pessoas podiam aprender e mudar suas atitudes. No entanto, deixou muito claro que na nova vida não haveria espaço para preconceito ou desrespeito, independentemente de qualquer coisa. Monique aproveitou o momento para anunciar que nas próximas semanas, todos os funcionários do banco passariam por um novo programa de treinamento voltado para diversidade, respeito e igualdade no atendimento. Disse que era hora de transformar aquela situação difícil em uma oportunidade de crescimento, para que nenhum cliente mais passasse pelo que Jayden passou. Assim que ela terminou de falar, ouviu-se um discreto aplauso, que aos poucos foi tomando conta do salão. Clientes e até alguns funcionários demonstraram apoio, balançando a cabeça de maneira positiva. O clima mudou. Deu para sentir que aquela agência, localizada num movimentado bairro de São Paulo, começava um novo capítulo. As pessoas voltaram aos seus afazeres, mas agora havia algo diferente no ar, uma sensação verdadeira de esperança e a ideia de que, dali para frente, as coisas podiam ser melhores para todo mundo. Seu Francisco, que estava sentado esperando ser atendido desde cedo, se levantou com calma e se dirigiu até Jayden, que ainda segurava a mão da mãe. O senhor, de cabelos grisalhos e sorriso gentil, tocou de leve no ombro do garoto e falou baixinho, mas com firmeza, que aquela situação difícil podia até parecer maior do que ele, mas que com o tempo as coisas mudavam, principalmente quando pessoas se uniam pelo certo. Ele contou que, quando era jovem, também enfrentou dias complicados aqui mesmo em São Paulo, quando poucos respeitavam quem tinha vindo do interior como ele. Disse que na época também sentiu vergonha e raiva, mas com o apoio de pessoas que se importavam, conseguiu seguir em frente e abrir seu pequeno negócio. As palavras de seu Francisco pareciam dar ainda mais força a Jayden, que finalmente sorriu de verdade. Esse breve momento fez com que outros clientes ganhassem coragem para falar também. Alguns comentaram sobre momentos em que foram maltratados, outros só quiseram demonstrar apoio. Aquela corrente de empatia se espalhou pelo salão, quebrando de vez o clima tenso que estava ali antes. No meio de tantas vozes gentis, Jayden sentiu que nunca esteve sozinho, e esse acolhimento mudou totalmente o resto do seu dia. Quando o movimento do banco diminuiu, Monique chamou todos os funcionários para uma reunião rápida ali mesmo na área de espera da agência. Pouco a pouco, os caixas, atendentes e até o gerente, o Sr. Mauro, se aproximaram, formando um círculo ao redor dela. Monique começou falando sobre o que tinha acontecido com Jayden naquele dia,
contando com detalhes como o filho se sentiu julgado sem motivo, só pela aparência e pela idade. Ela disse que era importante que todo mundo enxergasse essas situações, porque muitas vezes elas passam despercebidas até para quem está envolvido. Ela pediu para os colegas pensarem em como cada pequena atitude podia fazer diferença para um cliente, citando exemplos simples do dia a dia. Durante a conversa, alguns funcionários compartilharam experiências próprias, lembrando de ocasiões em que agiram sem perceber o impacto, ou até quando também já foram alvos de algum tipo de preconceito. Rolou um clima de emoção de verdade, com gente se abrindo como nunca tinha acontecido ali. No final da reunião, várias pessoas admitiram que era hora de mudar, de prestar mais atenção uns aos outros, clientes e colegas. O compromisso com a inclusão ficou mais forte naquele dia, e dali para frente começou a nascer uma cultura nova na nova vida. Patrícia, ainda sentindo o impacto daquela conversa e do que vivenciou no banco naquele dia, passou a repensar várias atitudes suas, dentro e fora do trabalho. Ela percebeu que só pedir desculpas não bastava, era preciso agir diferente. Então, poucos dias depois, procurou Monique e Mauro para se voluntariar nos projetos sociais que a Nova Vida já apoiava em algumas comunidades da Zona Sul de São Paulo. Passou a ajudar em oficinas de educação financeira para jovens, preparando conversas didáticas com uma linguagem próxima da realidade dos participantes, e também dedicava um tempo todo sábado para orientar pessoas sobre direitos do consumidor. O exemplo de Patrícia logo contagiou outros funcionários. Alguns decidiram colaborar na reforma de um centro comunitário. Outros começaram a participar das campanhas de doação de alimentos e roupas organizadas pela Nova Vida. No dia a dia, até o jeito dos colegas dentro da agência mudou. Parecia que todo mundo ficou mais aberto para ouvir, acolher e ajudar. O ambiente de trabalho, antes só focado nas metas e nos números, passou a carregar um clima mais leve, com mais parceria e respeito. Essa mudança fez muitos perceberem que pequenas ações podem transformar não só o banco, mas também a vida das pessoas que passam por ali. Jaden voltou ao Banco Nova Vida algumas semanas depois, dessa vez para fazer um novo depósito na poupança que vinha juntando com a ajuda da mãe. Assim que entrou, percebeu que o ambiente estava diferente, com funcionários sorrindo e pessoas conversando de maneira mais leve. Ao chegar na fila, foi recebido por Patrícia, que agora fazia questão de cumprimentar cada cliente pelo nome e perguntar como estavam. Jaden se sentiu valorizado, algo que não imaginava sentir tão cedo naquele lugar. Quando chegou sua vez, todos foram atenciosos, explicando cada passo, fazendo piadinhas leves para quebrar o gelo, e até o gerente Mauro acenou de longe, perguntando como iam as coisas na escola. Monique acompanhava tudo do lado de fora da fila, orgulhosa do filho e também das mudanças que ajudou a construir. Eles trocaram olhares e sorrisos, sabendo que aquele desafio serviu para unir ainda mais os dois. O que antes tinha sido um dia difícil ficou no passado, dando lugar a novas lembranças melhores. Ao saírem do banco, Jaden e Monique pararam numa padaria na esquina para comemorar com um pão de queijo e um suco de laranja, felizes por terem ajudado a transformar a agência num lugar mais justo e acolhedor para todo mundo. Com o passar dos dias, o que aconteceu no Banco Nova Vida foi ganhando espaço em grupos de bairro, conversas de padaria e até em reuniões da escola municipal ali perto. Pais de alunos, moradores e lojistas começaram a discutir mais sobre a importância de tratar todo mundo com respeito, independentemente da aparência, idade ou origem. Alguns professores usaram a história de Jaden e Monique para montar rodas de conversa com os alunos, ajudando crianças e adolescentes a entenderem na prática o que é discriminação
e como pequenas atitudes fazem diferença grande na vida das pessoas. O Banco Nova Vida, com suas novas ações e treinamentos, virou exemplo não só ali naquela rua movimentada de São Paulo, mas também para outras agências e até empresas do bairro, que procuraram saber mais sobre as iniciativas de inclusão. Logo, outras instituições começaram a seguir o mesmo caminho, criando grupos de apoio à diversidade e promovendo encontros mensais com moradores para discutir melhorias. Com o tempo, a história de Jaden e Monique virou referência, sempre lembrada quando se fala em coragem e em não aceitar situações de injustiça. No fim das contas, a luta deles ajudou a abrir caminho para um futuro onde respeito e igualdade se tornaram valores reais e a comunidade nunca mais foi a mesma.